Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Aline, aqui do aulalivre.net, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de formação das palavras. Hoje será a aula número 2. Nessa aula nós vamos ampliar esse conhecimento sobre essa parte da gramática, além de retomarmos alguns conhecimentos que nós adquirimos na aula anterior. Vamos começar então com o conceito de morfemas, que é aquela parte mínima, aquela estrutura em que vai dar o significado da palavra. Vemos aqui o exemplo da palavra livrinhos. Essa palavra nós trabalhamos na aula 1. Vamos retomar unindo alguns conhecimentos que nós já adquirimos na aula 1. Aqui no caso de livrinhos, nós temos ela dividida em partes, ou seja, em morfemas. Cada parte dessa vai levar em si um significado. No caso aqui de livre, que indica o significado básico da palavra, nós aprendemos na aula anterior que essa parte, esse morfema, se chama radical. Aqui no in, indica o grau de diminutivo. Essa parte, por se tratar de um nome, livrinhos, um substantivo, nós temos aí uma desinência nominal indicativa de diminutivo. O também é considerado uma desinência nominal indicativa de gênero, nesse caso aqui, gênero masculino. E o S também é um morfema que é indicativo de uma desinência nominal de número, nos mostrando que essa palavra está no plural. Recordaram? Vamos então seguir com uma outra parte que nós aprendemos na aula anterior. Nós temos aqui a palavra desanimador. Essa palavra é formada de radical, prefixos e sufixos. Aqui nós temos o prefixo des. Lembre-se que prefixo vem de pré, ou seja, antes. Portanto, é aquele morfema que vem antes do radical. E nós temos o sufixo, que no caso da palavra é dor. O sufixo vem após o radical. Esses são os afixos. Afixos são morfemas. E nessa classificação, esses afixos, eles são distribuídos entre prefixos e sufixos. É fundamental que nós observemos isso para iniciar agora a segunda parte da aula de formação de palavras, em que esses conceitos vão ser determinantes para que nós possamos entender como se dão esses processos. Vejamos. Aqui nós temos que há dois processos de formação de palavras na língua portuguesa: a formação por derivação e por composição. A formação por composição nós pudemos ver na aula anterior. Vimos a composição por aglutinação e por justaposição. Hoje, na aula de hoje, nós vamos nos deter nos processos de derivação. O que é a derivação? A derivação é um processo que consiste basicamente na junção de afixos a um radical. Recordam o que são os afixos? Prefixos, aqueles morfemas que vêm antes, e sufixos, aqueles que vêm depois. Nós temos então uma primeira derivação chamada de derivação prefixal. O próprio nome já vai nos indicar a que ela se refere. É a formação de uma nova palavra mediante o acréscimo de prefixo. Vemos aqui os exemplos. O termo primitivo é a palavra que se origina, neste caso aqui temos escola, e a derivação prefixal vai se dar com a adição do pré, formando a palavra pré-escola. Temos feliz, e a derivação se dá no caso de infeliz, adicionando essa partícula in, e legal. No caso do ilegal, teremos a adição do prefixo i. Continuando, nós teremos uma outra derivação chamada de derivação sufixal. Nessa derivação, nós vamos ter o acréscimo de um sufixo na palavra primitiva. Vejamos os exemplos. Feliz, teremos aqui uma derivação sufixal na palavra felizmente. Em legal, legalidade. Em suave, suavizar. E em nervo, nervoso. Observem os sufixos que são adicionados: mente, idade, izar, oso. Então, nós temos aí a característica da derivação sufixal. Vamos ter também a derivação
prefixal e sufixal, que vai ocorrer quando nós formaremos uma nova palavra mediante o acréscimo de prefixo e sufixo em sequência. Vejamos os exemplos. Feliz. Observe que foi adicionado um prefixo in e felizmente sufixo, formando então a palavra infelizmente. Atenção, porque nessa derivação nós temos que observar que nós temos aí uma formação de duas palavras. Observem, infeliz, se eu ler até aqui, e felizmente, se eu ler ela em seguida. É importante observar isso porque nós vamos ter uma derivação chamada parassintética, em que vai haver também a adição de prefixo e sufixo. Porém, não vamos poder observar essa divisão de palavras. Eis aí a diferença. Seguimos então com a prefixal e sufixal. Em cumprir, nós temos a palavra descumprimento. Veja que eu posso interromper e formar a palavra descumprir e também cumprimento. Aqui eu tenho uma derivação prefixal e sufixal porque foi adicionado um prefixo e um sufixo. Em legal, nós temos ilegalidade, i é o prefixo e idade é o sufixo. Veja que eu posso formar a palavra ilegal e também a palavra legalidade. Seguimos então para essa derivação que é conhecida como parassintética. Nela, nós vamos ter a formação de uma nova palavra mediante o acréscimo simultâneo de um prefixo e sufixo. Vamos ver então nos exemplos como se dá essa derivação. Nós temos aqui a palavra noite e temos a adição aqui do prefixo e do sufixo. Veja que é anoitecer. Neste caso aqui, não podemos dividir como no caso anterior, em que mostramos a derivação prefixal e sufixal. Então, anoitecer é uma derivação parassintética. No caso de beleza, temos o termo embelezar e no caso de velho, temos a palavra envelhecer. Essa derivação, então, é a parassintética. Temos também a derivação regressiva ou deverbal. Ela vai ocorrer quando se forma uma nova palavra mediante o decréscimo, ou seja, a retirada de um sufixo ou de uma desinência no radical. Vejam os exemplos desses termos primitivos: debater, cantar, recuar. Agora observe a derivação regressiva. Foi excluído aqui uma parte desse sufixo. Veja no debate, no canto, no recuo. Houve, além de uma exclusão, uma modificação. Então, nós chamamos esse tipo de derivação regressiva, ou seja, houve uma modificação na palavra primitiva, retirando ou modificando uma parte dela. Temos também uma derivação chamada derivação imprópria. Ela se dá com a formação de uma nova palavra mediante a modificação de sua classe morfológica. O que é classe morfológica? São as classes gramaticais. Vou citar algumas para vocês lembrarem: substantivo, adjetivo, pronome. Então, essa derivação ela vai ser observada quando houver a modificação da classe morfológica. Nós vamos ter uma mesma palavra e vamos observá-la em frases diferentes, essa mudança de classe. Vejamos alguns exemplos. Tenho medo de monstro. Nesse caso, monstro aqui é um nome chamado de substantivo. Peguei um trânsito monstro. Neste caso, a palavra monstro está sendo empregada como adjetivo de trânsito, é uma característica desse trânsito. Portanto, nós temos aqui um exemplo de derivação imprópria. Na frase 2, é um político sério. Neste caso, sério está sendo empregado como adjetivo, é uma característica desse político, ele é sério. Agora, quando a gente fala falando sério, eu não queria ter você, o sério aí é um advérbio. O que seria o advérbio? É aquela palavra que modifica ou intensifica o sentido do verbo. Então, sério está relacionado a falando, que é um verbo. Neste caso, temos a derivação imprópria, em que sério muda de adjetivo para advérbio, dependendo do contexto, logicamente. A terceira frase: vamos olhar a mercadoria para apreciação. Neste caso, olhar se refere a um verbo, a ação de olhar. Este teu olhar
quando encontra o meu, fala de uma coisa. Nesse caso de olhar, nós temos aqui um substantivo. Nós temos aqui ele caracterizado e acompanhado por um pronome, teu olhar, nos confirmando que se trata da classe dos substantivos. Então, esses três casos são casos de derivações impróprias. Bom, vamos fazer uma revisão daquilo que foi falado. São vários tipos de derivações. Então, para nós podermos fixarmos esse conhecimento, é necessário revisar as aulas, fazer as atividades e acompanhar os exercícios na apostila. Vejamos então uma revisão. Na prefixal, nós temos aí a adição de um prefixo. O exemplo é a palavra infeliz. Foi adicionado o prefixo in. No caso da sufixal, nós temos um exemplo na palavra felizmente, adicionando ao radical feliz um sufixo mente. Prefixação e sufixação. Nós temos aqui um exemplo na palavra infelizmente. Lembrem que aqui nós temos infeliz e felizmente. Portanto, temos aí a comprovação de que se trata de uma derivação prefixal e sufixal. Adicionamos o in, que é o prefixo, e o sufixo mente. E por último, a parasintética, em que temos o exemplo, a palavra entardecer. Lembre que em entardecer eu não consigo fazer aquela divisão, como eu fiz na derivação prefixal e sufixal, e simplesmente eu estou adicionando a esse radical um prefixo em e o sufixo ecer, formando a palavra entardecer. Nós temos também aqui a revisão da questão da palavra primitiva na regressiva ou deverbal, ou seja, naquelas derivações em que vamos ter um verbo, por exemplo, e vai haver uma modificação desse verbo. Ele vai perder algum elemento e vai mudar de classe gramatical. No caso do debater, nós temos o verbo, o debate seria um substantivo, ou seja, a ação de debater. Atacar verbo, o substantivo formado a partir dele seria o ataque, que é a ação de atacar. E por último, defender, também um outro verbo, a defesa seria o substantivo formado e assim temos a ação de defender. O debate, o ataque, a defesa são palavras que foram constituídas a partir da derivação regressiva ou deverbal. Temos aqui agora alguns exemplos da derivação imprópria, aquela em que a palavra vai mudar de classe gramatical. Vejamos. Jamais voltarei e nunca me arrependerei disso. Aqui nós temos aqui dois advérbios, nunca e jamais. O nunca e o jamais são palavras autoritárias. Neste caso aqui, essas duas palavras mudaram de classe gramatical. Agora elas são substantivos. Vejam que no primeiro exemplo, elas estão voltadas para o verbo, ou seja, característica de advérbios. E na segunda frase, elas estão acompanhadas de artigos, caracterizando aí a presença de um substantivo. A cinza do cigarro sujou o chão. Nós temos aí um substantivo, um nome. Comprei um casaco cinza. Neste caso, cinza é um adjetivo, pois ele está caracterizando a cor do casaco. Bem, agora, para a gente finalizar essa aula, nós vamos treinar o nosso conhecimento aí num exercício. Aqui nós temos a seguinte questão. O processo de formação do vocábulo imutável é por derivação prefixal. Nós temos aí uma afirmação. A questão é, ela está correta, ela está certa ou ela está errada? Enquanto vocês pensam, eu vou escrever essa palavra no quadro para nós analisarmos qual processo que ela está inserida. Vejamos então, conseguiram? Está certo ou está errado? Vamos lá. Na palavra imutável, nós temos aqui a adição de dois afixos, ou seja, de um prefixo e de um sufixo. Vamos ver por quê. No caso do i, nós temos a palavra que poderia ser mutável, adicionamos o i, tornando-a imutável, ou seja, adicionamos o prefixo i. O véu, ele não faz parte da palavra em sua origem.
O véu é considerado uma possibilidade. Geralmente, ele é acrescentado aos adjetivos, como, por exemplo, a palavra amável. Portanto, aqui no caso da palavra imutável, como nós pudemos ver aqui no exemplo, trata-se de uma questão em que a palavra tem uma derivação prefixal e sufixal. Aqui na questão está afirmando que é uma derivação prefixal, portanto, ela está errada, incorreta. Então, pessoal, finalizamos mais uma aula. Nós vamos ter mais um encontro a respeito desse assunto. Espero que vocês retomem as aulas anteriores, façam os exercícios e nos vemos no próximo encontro. Bons estudos!